Estava eu a averiguar o trabalho dos meus funcionários ao fim do seu expediente, quando a calmaria do fim do dia foi rompida pelo alvoroço de uma multidão. O que será isso? Eu tentei distinguir as palavras no meio daquela multidão inquieta e eu entendi. Jesus de Nazaré tinha entrado na cidade, ele estava andando pelas ruas. Eu já ouvi falar desse homem. É um andarilho que vem realizando milagres aqui no nosso meio, aqui pela região. E aí eu larguei meu funcionário ali para finalizar as contas e fui correndo para ver quem que era esse famoso homem. Eu virei uma esquina, atravessei a outra rua e lá estava a multidão. Jesus logo vai passar aqui. Mas que difícil, eu não consigo enxergar. É muita gente. E aí as minhas entranhas já estavam todas se remexendo. Parecia que o meu coração ia explodir. Quando eu me dei conta, eu já estava passando apertado no meio das pessoas que não eram nem um pouco gentis, pareciam que estavam me comprimindo de propósito mesmo. Mas aí eu agarrei um galho, apoiei o pé esquerdo, depois o direito, e eu subi na copa de uma figueira brava, no canto da rua. E eu nem notei que eu me esfolei todo, que eu rasguei a borda da minha roupa. Enquanto eu estava me ajeitando ali entre os galhos, os últimos raios de sol começaram a tocar as folhas, o meu rosto, que já estava todo vermelho de tanta ansiedade. Mas lá estava ele, Jesus estava vindo. Ele me pareceu até que um homem qualquer. Lá vem ele, está chegando. De repente ele tirou os olhos da multidão e do caminho que ele estava trilhando, e como se ele soubesse onde eu estava. Não assim, ocasionalmente, como quem olha para cima, para baixo. Ele olhou para mim, me olhou nos olhos. E ele me chamou pelo nome. Eu estremeci de dentro para fora. Zaqueu, disse ele, depressa, desça. Eu quero ficar na sua casa hoje. Aquilo era um absurdo. Mas eu não pensei duas vezes. Eu desci o mais rápido que eu pude daquela figueira. E com o corpo todo tomado de alegria indescritível, eu o conduzi para minha casa. E quando eu cheguei lá, a mesa já estava posta com um banquete para todos. Jesus, educadamente, entrou na minha casa, sentou-se à mesa. Mas não como um estranho, como quem já era de lá, quem já era da casa. Sem as primeiras apresentações, a gente conversou com muita gentileza, como eu não via faz tempo, sentindo um amor que eu nunca senti antes. Era como se o próprio Deus estivesse enchendo cada canto da minha casa. E na presença daquele homem, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Nada mais importava. Todo aquele luxo, as riquezas que eu acumulei, as vasilhas de pedra todas decoradas, as taças de prata, que depois de muitos dias de trabalho eu consegui comprar. Foi como se um véu caísse da frente do meu rosto. E aí eu olhei para aquilo e nada daquilo parecia valer. Os prazeres que antes me eram preciosos, diante da presença de Jesus, se tornaram vazios. Prazer de verdade era estar ali com Ele. Era comer com Ele, era ser olhado nos meus olhos e ter o sorriso amável dEle em direção a mim. E aí, com o coração cheio de alegria, eu resolvi dar metade dos meus bens a todos os pobres. E se eu extorquir algo de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Eu não precisava mais daquilo. Vou admitir minha culpa, vou dividir o que eu tenho. Porque, na verdade, eu já tenho tudo que eu preciso. Depois desse encontro, eu sou completa, feliz. Não tenho medo de me expor ao ridículo, de trocar as finas louças por outras comuns, de me vestir igualzinho meus funcionários. Eu nem me lembro por que isso era tão importante para mim antes. E Jesus então disse, houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a tão conhecida história de Zaqueu. Tem até música.
Muitos de nós sabem de cor essa história. E ela é um espelho para a trajetória de praticamente qualquer ser humano, eu acho. Zaqueu, como eu e você, ele nasceu com um anseio no coração por uma vida plena e abundante. Como eu e você. Zaqueu, ele não foi projetado para se contentar com migalhas. E aí, com o conhecimento que ele tinha, ele começou a fazer as escolhas dele, a encaminhar a sua vida para juntar e garantir para si aquilo que era mais importante. E no caso dele, o alto padrão de vida, uma vida de luxo, confortável, talvez sempre ter dinheiro para pagar Uber, comer uma comida deliciosa, não feita por ele, roupas finas. Quem não gostaria, né? Uma vida muito boa. E para isso, ele abriu mão de algumas coisas que também eram importantes. Os compatriotas dele o odiavam, porque além de ele ter se associado ao Império Romano para cobrar impostos dos seus irmãos, ele o fazia com desonestidade, enriquecendo às custas do empobrecimento de outros. Mas mesmo assim, a vida que ele estava conquistando ali parecia fazer sentido, a ponto de ele se agarrar a isso e ter que abrir mão dessas outras coisas, talvez sendo até desprezado pela sua própria família. E talvez nós não tenhamos feito exatamente as mesmas escolhas. Mas vocês já viram alguém, ou vocês mesmos já fizeram, uma lista do que fazer antes de morrer? Eu não sei se vocês já viram isso. Mas eu já ouvi algumas vezes alguns amigos meus falando: eu tenho uma lista de 30 coisas para fazer antes de eu chegar aos meus 50 anos, ou antes de eu morrer. E aí tem pular de paraquedas, conquistar minha casa própria, comprar um carro, dormir solteiro numa cama de casal, deve ser bom demais. E aí, o que eu vejo nesse tipo de lista é que muitas vezes a nossa perspectiva terrena nos dá a necessidade de a gente fazer isso aqui valer a pena. De a gente aproveitar essa vida que acaba. Então, antes que isso aqui se acabe, eu preciso comer essa comida. Eu não posso morrer sem deixar de isso ou aquilo. Porque isso é muito importante para mim. E aí a gente começa a viver uma vida de saciar a sede da nossa alma. Alguns com os bens materiais, outros com status, fama, uma boa reputação diante dos homens. Alguns outros com experiências novas, viajar o mundo, talvez. E ainda outros indignados porque vem tanta injustiça, entregam a sua vida para lutar para que outras pessoas possam ter essas coisas tão desejadas, tão importantes. E existe um homem na Bíblia que viveu uma vida de conforto como ninguém na sua época. E, na verdade, hoje a gente vive bem melhor. Mas, na época dele, ele vivia o luxo do luxo. Ele tinha riqueza, ele tinha saber, ele tinha poder para realizar justiça e fazer o bem, não só para sua família, mas para uma nação e para o mundo dessa época. O rei Salomão, em Eclesiastes 1:8 e 14, ele conclui o seguinte: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Tenho visto o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Se no fim das coisas, essa vida nos oferece apenas prazeres limitados, tudo isso é correr atrás do vento. E aí nós começamos a nos apegar a essa esperança de ter tudo o que nos é importante, de abrir mão de outras coisas para isso. E quando nos faltam as coisas importantes, nos deprimimos, porque a gente vê a nossa última esperança de ser feliz escorrendo pelas mãos. Tanto que um dia, para todos nós, chega o fim do vigor,
o fim da autonomia, da vida. E há muitos que encerram essa jornada da vida depressivos, porque o que acumularam durante a vida não foi suficiente para garantir o preenchimento dos dias da falta. E realmente, se não há um Deus lá em cima, se a vida acaba aqui, nós estamos condenados a agarrar os prazeres que mudam, que são limitados e que eventualmente podem nos trair. A nossa natureza pecaminosa nos levou a pensamentos fúteis e corações insensatos, que trocam a verdade de Deus pela mentira e que direcionam a adoração não para o Criador, mas para as coisas criadas. E por isso nós estávamos condenados a viver conforme o que essa vida nos pode oferecer. Até que um dia, a humanidade deu de cara com a verdadeira vida. A vida veio e olhou nos olhos de Zaqueu. Zaqueu não teve sozinho, nos seus momentos de meditação, uma epifania. Não é que do nada ele acordou para a vida e pensou que existia uma maneira mais elevada de viver a sua vida. Não. Deus o buscou enquanto ele estava morto em suas transgressões, imerso em uma perspectiva que não colocava Deus na conta. Ele foi encontrado enquanto ainda o maior valor para a vida dele era a riqueza. E nós também. O nosso pecado ele era grande demais, porque a gente não reconheceu a Deus como Deus. Nós o rejeitamos. E nós somos merecedores da ira. Mas Deus, em sua infinita graça e seu amor, Ele nos enviou seu Filho para ser punido no nosso lugar. Não porque um dia a gente reconheceu que a gente precisava, mas porque Ele abriu o caminho quando a gente ainda o desprezava. Não existe entre nós uma pessoa um pouco mais propensa a aceitar o Evangelho. Não existe entre nós uma pessoa um pouco mais santa, com uma predisposição maior de receber a Cristo. Todos nós que tivemos um encontro com Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Nós fizemos isso por mérito de Deus. 2 Coríntios 4, 6 a 7 nos diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Jesus, o pão da vida, Ele veio para a humanidade faminta. Ele deu a si próprio para saciá-la. Mas não saciá-la com os prazeres que a gente estava buscando, mas com um relacionamento restaurado com Deus, que é o Criador e é a fonte de toda a vida, de todo prazer, de tudo que é bom. Foi Ele que criou as amizades, foi Ele que criou a boa comida, foi Ele que criou a natureza, a família. Todas essas coisas são boas, inclusive prata e ouro. E nós que éramos seus inimigos, nos tornamos filhos. A quem o Pai tem prazer de dar boas coisas. Se temos Cristo, nós o temos por mérito dEle. E o Espírito Santo é quem nos convence da nossa necessidade. E Ele não vem, então, para gerar um novo jeito santo de a gente alcançar as nossas metas terrenas. Ele vem para virar a vida de cabeça para baixo. Ele vem para gerar uma nova vida. E é por isso que a gente chama de novo nascimento. Que é iniciar alguma coisa nova, do zero, com um novo olhar. Zaqueu, ele decide alegremente renunciar às suas riquezas, o seu luxo, todo o conforto. Ele decidiu jogar fora tudo aquilo que para os homens era valioso. E aí Jesus ele constata: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, que é o nosso pai da fé. A salvação, ela foi evidenciada
ela tomou uma forma concreta na vida de Zaqueu. A salvação ela não foi uma mudança abstrata das ideologias de Zaqueu, que levou ele a perseguir os sonhos de uma maneira digna. A salvação, ele deu uma forma concreta de um novo tesouro, de um tesouro muito mais valioso. Zaqueu trocou tudo aquilo que era palpável, assim, de muito valor, e trocou por algo que realmente palpável, era de muito maior valor. Ele estava vendo Deus encarnado na frente dele. E a gente está falando aqui de o que realmente importa, falando do valor das coisas. E se a gente for para o princípio da humanidade, da criação, a gente vai ver que o projeto inicial de Deus, ele contém o que realmente importa. Ao cair da tarde, Deus andava pelo jardim e se relacionava com Adão e Eva. É isso que importa? É Deus se relacionando com a sua criação. Somos nós desfrutando da presença do nosso Criador. E em Cristo, essa aplicação desse projeto perfeito foi levada ao seu ápice, ao nível mais glorioso. Emmanuel, Deus conosco. Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, dentro de cada um dos crentes. Nós temos a presença de Deus em nós, não só no cair da tarde, mas enquanto nós dormimos, sem a consciência da presença dele, lá ele está. Enquanto nós acordamos na presença do nosso Deus. Deus é conosco. E essa consciência nos leva a recitar o Salmo 23 decorado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Isso é loucura. Nós temos o favor do Criador, o condutor da história. Ele nos escolheu para nos dar uma nova chance de viver a vida plena e totalmente abundante. E tamanha é a satisfação dessa nova vida, que essa vida terrena, ela se torna outra coisa. Ela é um meio para a gente ter mais de Deus, para a gente compartilhar desse tesouro verdadeiro, para a gente desfrutar do que Ele tem para as nossas vidas hoje, relacionamento com Ele. O nosso tempo é para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O nosso intelecto também é para isso. As nossas emoções, inclusive. O nosso trabalho é para agradá-lo. E assim também o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos, a nossa reputação é para agradar o Senhor. E isso faz tudo fazer sentido. Aqueles crentes lá em Roma, que eram jogados na arena para serem comidos por leões, e o faziam cantando, agora faz sentido. Porque eles amavam a Deus e já tinham recebido o que realmente importava. E eles foram considerados dignos por Deus para sofrerem pelo seu nome. E a gente tem um professor de história da expansão do Evangelho, da expansão da história da expansão da igreja, cristianismo, alguma coisa assim. E esse nosso professor, ele comentou de que tiveram relatos de alguns momentos em que nessas arenas, alguns dos que estavam na plateia, movidos de uma santa comoção, uma paixão por Cristo, resolviam voluntariamente entrar na arena e juntos se entregarem ali. Tamanha era a paixão por Cristo. Enquanto Zaqueu abriu mão da sua boa reputação diante dos seus compatriotas para abraçar o luxo que era a coisa mais valiosa, o novo Zaqueu, salvo, tendo tudo, alegremente se desfez disso. Ele entregou o que tinha para a glória de Deus. O que realmente importa é nós podermos sentar aos pés de Jesus
e saber que ali nós desfrutamos da melhor parte, que é conhecer o Eterno. O que Jesus diz em João 17, 1-3. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quanto a mim e a você, o que nós temos como realmente importante nas nossas vidas? Já que eu não vou chamar ninguém aqui na frente para testemunhar, vamos aproveitar para ser sincero. Em que eu e você temos investido o nosso tempo? Com quem? Do que nós temos abrido mão para isso? Se alguém perguntar a diferença, se alguém chegar para você e perguntar a diferença entre um pagão e um crente, o que você vai responder? Será que é o caráter? Será que é a boa ética? Qual é o testemunho que você dá da sua conversão? Como Jesus mudou a sua vida? Por muito tempo, eu disse que, como uma pessoa nascida em berço cristão, foi difícil de saber o momento da minha conversão. Eu disse que não notei muitos sinais, porque eu já era ensinada nos caminhos de Deus. E aí eu lembro que eu falava, nossa, eu lembro que quando eu me converti no acampamento Shalom, eu estava começando a ter vergonha de falar que eu amava meus pais. Aí eu voltei para casa cheia de Deus e comecei a falar que eu amava meus pais. E, na verdade, quando eu conto isso para meus pais, eles nem lembram, eles nem acham que eu parei de falar. Então, que testemunho interessante. Mas hoje, eu tenho muita clareza que o que eu posso testemunhar é que eu estava morta em meus pecados e delitos. E que eu estava cega, achando que não tinha coisas muito melhores, muito além daquelas que eu via. E então Jesus me encontrou. Ele me chamou pelo nome. E eu, que era inimiga de Deus, agora sou filha. E eu tenho acesso ao Deus verdadeiro. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E por causa de Deus, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, acho que a gente pode refletir. Qual que será que é o nosso testemunho? Que realmente tem importado? Que nós temos carregado de importante no nosso encontro com Cristo? E eu não consultei os pastores sobre isso. Mas, se você quiser receber uma oração, a fim de que você possa experimentar desse relacionamento com Deus, dessa nova vida, de ter uma mente renovada a respeito do que realmente importa. Peço para que você fique à vontade de aproveitar esse momento, vir aqui, receber uma oração, e que nós possamos, como corpo, viver juntos, para que cada um de nós experimente essa vida que realmente importa. Vocês podem tocar um pouquinho? Deixa a gente orando um pouquinho. Me perdoem. Então a gente pode orar agora, ter esse momento de reflexão. E quem quiser vir à frente para receber a oração, também fique à vontade.
Eis-nos aqui. Deus, nós não temos palavras, Deus, para te agradecer pela sua doce presença. Nós queremos reconhecer, papai, a sua doce presença no meio de nós. Abre os nossos olhos, Deus. Nós te agradecemos porque a vida veio a nós e nos deu sentido, e nos deu vida verdadeira, nos encheu. Espírito Santo de Deus, hoje nós nos colocamos ao seu dispor, para que o Senhor nos transforme, nos ajude, papai, a viver a realidade que o Senhor tem para nós, a realidade do Deus vivo habitando em nós, através da pessoa do teu Santo Espírito. Aguça os nossos sentidos, papai, nos dá uma paixão pela sua palavra, pela sua presença, que a gente te busque, Deus, de coração. E que as coisas ao nosso redor, elas não tomem o nosso olhar. Elas não tomem o lugar do Senhor, papai, que é só teu. Nos ajuda a te amar, Senhor, a cada dia mais. Obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém.